Fala, minha galera tricolor, e aí, como é que tá essa expectativa visando a Copa Libertadores do próximo ano? Olha só, agora que temos um G7 praticamente certo, junto com a ida do Atlético Mineiro com o Botafogo para a final da Copa Libertadores, temos um G7 garantido. O Bahia é o sétimo colocado com 46 pontos no Campeonato Brasileiro. Aliás, a gente tem que, de fato, afirmar isso, né? É a pior posição do Bahia na competição em 31 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o torcedor tricolor tá chateado, porque o Bahia poderia tá hoje no G4 tranquilamente, ou até mesmo no G6, agora a diferença do sexto colocado, que é o São Paulo. O próximo adversário do Bahia é de 5 pontos, então por isso que o torcedor tá chateado, são 3 jogos sem vencer. Então, uma coisa que me chamou a atenção no último jogo do Bahia, antes da bola rolar, é que o Bahia sempre divulga a sua escalação, faltando, acho que qualquer clube, né? Divulga a sua escalação, pelo menos no futebol brasileiro, faltando uma hora para a partida começar, né? Faltando uma hora ali para a bola rolar. Então o Bahia divulgou ali em torno de 1h30 antes, 1h20 antes da bola rolar, o que chamou a atenção. Mas por quê, né, torcedor? O torcedor fica chateado quando a gente fala isso, mas é um fato, né? O Bahia divulgou a mesma escalação de sempre, o chamado Bahia Prime, né, do Rogério Ceni, com Marcos Felipe, Arias, Canu, Gabriel Xavier, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Caule, Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo, e é um time que não vem tendo muita consistência nas últimas rodadas, hein? Tanto que o Bahia vem três partidas sem vencer no Brasileirão, e agora está a 5 pontos do São Paulo, o sexto colocado. Eu acho que é o pior momento do Bahia no Brasileiro, a diferença de quando a gente equipara o sexto colocado do sétimo, né? Porque o Bahia sempre se manteve ali no G6, teve momentos no G4, chegou a ser vice-líder, líder em alguns momentos por conta de critério de saldo de gols, o Bahia não foi líder. Eu acho que isso é o motivo da chateação do torcedor. E aí vem um jogo, uma terça-feira, às 9h30 da noite, um horário ruim, com o início do check-in. Até rimou, né? Mas o torcedor tem N fatores para não ir à Fonte Nova. A gente sabe que o Bahia tem a quarta melhor média de público do Brasileirão, com mais de 36 mil pessoas, uma média, mas nos últimos jogos lá na Fonte Nova essa média caiu, mas quem sabe na terça-feira, dia 5, contra o São Paulo, essa média volte a ficar, esse público, né, volte a ficar na média, que eu duvido muito. Eu acho que não passa ali de 30 mil por conta do horário também e por conta do check-in que veio no momento errado, né? Mas o Bahia do Rogério Ceni, o Rogério deixou a entender na coletiva pós-jogo contra o Vasco que foi o limite. O limite para ele que pra gente já passou há muito tempo, nós da imprensa, vocês torcedores também. Eu acho que o torcedor perdeu essa paciência há algum tempo com essa escalação que é a mesma desde sempre, 31 rodadas com a mesma escalação no inicial. E se ele mudou muita coisa foi por conta de suspensão. E dessa vez ele vai ser obrigado a mudar mais uma vez por suspensão. E na coletiva pós-jogo, outra coisa que me chamou a atenção nesse Bahia e Vasco foi que o Rogério Ceni falou que o Biel seria titular. Eu achei muito tranquilo para ele falar isso, que o Biel seria titular, porque o Biel não estava disponível, né? A gente sabe que o Biel esteve disponível várias vezes, no elenco do Bahia, e mesmo assim ele optou pelo ataque entre Tassiano e o Everaldo. Na última partida que o Biel atuou, voltando de lesão após pouco mais de 2 meses, o último jogo dele tinha sido contra o Vitória, que o Bahia venceu por 2-0 na Fonte Nova. O Biel voltou no jogo contra a equipe do Cruzeiro e foi o melhor jogador da partida, na minha opinião, do Bahia enquanto esteve em campo. É tanto que assim que o Biel sai, o Cruzeiro consegue fazer logo 2 gols. Um gol não valeu, um gol acabou valendo, aquele passe maravilhoso do Matheus Henrique e Matheus Pereira, e o Cruzeiro acabou saindo na frente. Depois o Bahia buscou o empate e no finalzinho quase empata. Mas quando a gente equipara o Bahia contra o Cruzeiro e o Bahia contra o Vasco, tem 2 coisas positivas que são iguais praticamente. As mudanças que fez o Rogério. E quando o Rogério coloca o Ademir e o Lúcio e muda o esquema para 3 atacantes, colocando 2 extremos, o Bahia melhora. Mas o Rogério Ceni precisa aprender com os erros, né? Ele viu que o Bahia jogou muito melhor depois que o Biel saiu, obviamente, contra o Cruzeiro. Quando o Bahia teve 2 extremos no jogo, com o Rafael Ratão, o Ademir e o Lúcio centralizado, que o Bahia chegou a empate e por pouco não chega a virada no Mineirão. Mas no jogo contra o Vasco, que ele poderia começar dessa forma, ele voltou pro pragmatismo dele, com aquela escalação do famoso Bahia Prime, num meio de campo com losango, com 3 jogadores e 2 jogadores na frente de ataque que não vem funcionando. O Tassiano e o Everaldo não vem marcando gols, não vem funcionando. O Everaldo, eu costumo falar que ele não vem funcionando muito pelo motivo de não jogar na sua posição. Quando a gente pega nos aplicativos, SofaScore, por exemplo, o Everaldo tem um mapa de calor muito do lado direito do campo. Então o Lúcio, quando entra na função que com certeza o Everaldo queria jogar. Então essa função que o Everaldo queria jogar é a função que o Lúcio está entrando e está fazendo gols. Mas quando o Rogério vai optar
para jogar no 4-3-3, e aí de fato ele fica com 9 centralizado, ele não tem o Everaldo. E é nesse momento que o Everaldo não joga. E aí a crítica da torcida sempre fica para cima do Everaldo, mas eu acho que às vezes de forma equivocada, né? Vamos se dizer assim. Mas como o Everaldo tá jogando fora de posição, o torcedor tem razão de criticar também, mas acho que pesar a mão demais é passar um pouco do ponto. Mas pensando no sentido que o Rogério Ceni sempre, quando vai para a opção do 4-3-3, o 9 sempre é o Lúcio Rodrigues e não o Everaldo. Acho que o Everaldo também internamente deve reclamar, não só com o Rogério ou com alguns amigos, não sei. Mas, de fato, a situação do Bahia, a Libertadores está assim para o Bahia. Venha Bahia para a Libertadores no ano que vem, eu te quero, mas parece que o Bahia do Rogério Ceni não quer, né? Todos os fatores possíveis, podendo virar um G8 também, com o Flamengo campeão da Copa do Brasil. O Flamengo está ali na 4ª posição, podendo vencer a Copa do Brasil e automaticamente virar um G8. Mas tem outra coisa também que pode ser positiva para o Bahia, não só o G7 e o G8, mas o quê? O Bahia conseguindo chegar na 5ª ou 6ª posição, ele pode chegar na Libertadores do próximo ano de forma direta com fase de grupos, sem precisar ir para uma pré-Libertadores. A gente sabe que para pré-Libertadores é um pouco difícil. Lembrando, pré-Libertadores ali no finalzinho de janeiro, então já vai impactar com o calendário tricolor também, vai impactar em contratações, porque, vamos lá, a diretoria do Bahia vai fazer ali um esquema de contratação e o Bahia classifica para pré-Libertadores. E aí? A gente vai avançar nessas contratações mais caras, investir mais alto logo no início da temporada, sem saber se o Bahia vai jogar uma fase de grupos de Libertadores ou não. Então tudo isso implica no planejamento do próximo ano. Acho que o Rogério Ceni chegou no limite dele muito tarde, né? Mas ainda dá para reagir. O Bahia tá a 5 pontos do São Paulo. Vencer do São Paulo no próximo jogo, ele vai ficar ali a 2 pontos do São Paulo. E aí é tentar embalar 2 ou 3 vitórias seguidas, quem sabe 2 triunfos, como gosta a torcida. O próximo jogo contra o São Paulo, depois sai para enfrentar o Juventude. Acho que 2 jogos o Bahia aí para conseguir 6 pontos e voltar às graças com a torcida tricolor. E aí enfrenta um Palmeiras ali na Fonte Nova, sem data marcada ainda, mas com data base ali pro dia 20 de novembro. Mas eu acho que não vai ser dia 20, porque dia 19 tem seleção brasileira na Arena Fonte Nova. Então, vamos lá que o Bahia ganhe 7 pontos nesses próximos 3 jogos. Então, as chamas com o torcedor vai voltar, né? Aquela alegria com o torcedor. Eu acho que o torcedor vai pagar o check-in sem muita reclamação, porque o Bahia voltando nas próximas rodadas, pelo menos a performar bem, e o Rogério mostrando mudanças da equipe, o torcedor pode ficar mais alegre. Mas, de fato, o Bahia tem vacilado, a Libertadores vem lhe chamando, o G7 já consolidado, podendo virar um G8 com o Flamengo campeão da Copa do Brasil e ficando lá no G4, e também podendo virar um G9 com o Cruzeiro, que já está na final da Copa Sul-Americana, e quem sabe vencendo a Sul-Americana e entrando ali no G7 ou no G8, esse número de vagas aumente para um G9. Então, na última vez que virou um G8, foi em 2022 e o Fortaleza, em 8º lugar, se classificou com 55 pontos. Então, o Bahia tem que alcançar aí pelo menos mais 10 ou 12 pontos nas minhas contas aqui para alcançar uma vaga para a Libertadores, beleza?